Imagina esta criança quem o pai lhe disse que lhe ligava à noite e essa criança está à espera do telefonema desse pai e esse pai nunca mais lhe liga. Imagina só que tipo de repercussões é que este silêncio vai trazer nesta criança. É disto que eu quero falar neste episódio de hoje, no Além do Silêncio. Eu sou Bárbara Guerreiro, sou mentora e facilitadora de retiros e todas as semanas trago partilhas, histórias reais, reflexões profundas e muito mais sobre o impacto que os retiros proporcionam e não só. Instala-te, respira fundo e escuta-me para além do silêncio. Esta história que eu te comecei a contar foi de um participante que num retiro desatou a chorar completamente quando se apercebeu que a ausência deste telefonema, desta promessa que um pai lhe tinha feito e que acabou por não ser cumprida, teve depois como consequências na sua vida. Enquanto terapeuta, eu até te vou pôr também na descrição daqui do episódio, vou-te pôr o outro podcast que eu criei sobre o inconsciente, sobre a forma como o nosso cérebro se programa com determinados comportamentos, com determinadas visões da nossa mãe, do nosso pai, a nossa própria e com os nossos irmãos. E tu vais poder perceber que a figura do pai é essencial para trazer estrutura, para trazer compromisso, para trazer a percepção das ações, do fazer, do entrar em ação com alguém. Então estamos a falar aqui de uma pessoa, um adulto, que pronto, foi ao retiro porque precisava de compreender porque é que ele não conseguia simplesmente manter um trabalho. Porque é que ele não conseguia simplesmente ficar num trabalho por muito mais tempo do que 6 meses. E dentro deste retiro, eu expliquei esta lógica do inconsciente, eu expliquei como é que nós funcionamos e entre os 7 e os 14 anos acontece que nós vemos o mundo através dos olhos do nosso pai. E nós vemos o mundo através da forma como ele é percepcionado, o mundo é percepcionado pelo o nosso pai. Então tudo o que vai estar à volta, tudo o que vai estar à volta do nosso pai vai condicionar a nossa vida profissional depois em adulto. Então, no caso deste jovem, o que é que aconteceu? Ele percepcionou que o pai não cumpriu com uma promessa. O pai não cumpriu com algo que ele, com uma ação que ele tinha dito que ia fazer. Portanto, o que gravou na cabeça daquela pessoa, no cérebro daquela pessoa, o pattern que ficou gravado é o de que não vamos até ao fim, não nos comprometemos com ações. Então, logicamente, nessa sequência, ele não consegue comprometer-se com um trabalho por longo prazo. Ele não consegue comprometer-se com ninguém porque ele não recebeu essa compreensão por parte desta ação do pai. Provavelmente o pai até cumpriu com outras situações, mas aquela marcou de tal forma que, por acaso já não me lembro se era porque era um aniversário ou se era, pronto, era uma ação importante para aquele miúdo daquela altura. O que é certo é que é adulto, isto tem um impacto. Em termos pessoais, ele também não se conseguia comprometer com um relacionamento, porque o compromisso para ele era geral, era o estar com uma promessa dada a alguém. E era impossível, simplesmente era impossível para essa pessoa. Depois dele tomar consciência durante o retiro, depois de tomar consciência
deste episódio, da importância que ele teve, da compreensão que ele teve, nós depois fizemos um exercício terapêutico e ele hoje em dia já se consegue comprometer com o trabalho, acho que já está com um trabalho a tempo indeterminado, portanto já tem um compromisso longo com o trabalho. Por acaso não sei se ao nível pessoal também acompanhou, mas pelo menos ao nível profissional acompanhou. Mas estamos a falar aqui que o que nos acontece quando nós somos jovens, quando nós estamos na infância, nós trazemos isso connosco para a nossa vida adulta. E às vezes até fica escondido lá dentro, fica em silêncio dentro de nós, fica numa parte que nós nem sequer nos apercebemos, mas tem uma importância, porque está como uma toxicidade silenciosa a gangrenar dentro de nós cada vez mais. Os retiros permitem este espaço seguro para que nós possamos ir ao encontro destas memórias antigas que estão dentro de nós e que nós não sabíamos que elas existiam. Que são memórias que ficam, que trazem consequências e que, a não ser que elas sejam trazidas ao de cima por um acompanhamento deste género, de imersão, ou então vai acontecer de uma forma dramática, vamos dizer assim, porque a pessoa chegaria ao ponto de ficar, se calhar, no fundo do desemprego por muito tempo e não percebeu porque é que não consegue arranjar trabalho. Pronto, poderia ir a situações assim extremas. Agora, eu quero trazer também esta outra reflexão, que isto é o que ele conseguiu libertar em retiro. Mas eu quero também trazer aqui uma reflexão social, que é esta. Imagina o número de pais separados cujo pai deixa de cumprir com os seus deveres de pai, que deixa de ligar aos filhos, deixa de criar conexão com os seus filhos. E então, se as crianças tiverem entre 7 e 14 anos, isso ainda é pior. Mas para as crianças cujos pais vão começar uma outra vida, eles têm direito a isso, calma. Eles têm direito a isso e eu sou a favor, calma, não é isso. O que me incomoda é quando criam uma nova família e esquecem-se dos primeiros filhos. Esquecem-se que esses primeiros filhos também precisam de uma presença paternal. E podem não precisar dessa presença fisicamente, mas precisam de sentir que estão a ser acompanhados. Precisam de sentir que têm um pai presente. Que têm um pai que dá voz e que escuta também as crianças. Mas o contrário também pode acontecer. Ou seja, não é porque o teu pai ou o pai está presente que forçosamente a criança também se vai sentir em conexão com esse pai. Eu tive um pai sempre presente e, no entanto, eu percepcionei que o meu pai me tinha abandonado. E porquê que eu percepcionei isto? Porque a minha irmã mais nova, quando ela nasceu, foi precisamente quando eu fiz 7 anos. E, portanto, eu já tinha 7 anos quando ela nasceu. E sendo a mais velha, isto foi uma lógica dos meus pais, que foi, ela é a mais velha, já não precisa tanto de nós, a bebé precisa da mãe, a do meio precisa do pai. E, portanto, a criança que ainda só tinha 7 anos, mas que já tinha sido colocada no papel de mais velha e mais adulta, já não precisa da gente. Ou pelo menos já não precisa de tanta atenção. Então, os outros irmãos, neste caso as minhas irmãs, ficavam com essa atenção, mas eu senti-me abandonada. E, no entanto, o meu pai sempre esteve presente. O meu pai sempre foi uma pessoa que estava cá para os filhos e que brincava com os filhos e etc. Mas aquele episódio
foi assim que eu o percepcionei e ficou assim gravado. Então, tirar também aqui um peso de cima dos pais, que é, não é tanto o que fazem que vai conduzir a certas coisas, é como é que nós percepcionamos as coisas, como é que os jovens percepcionam. Então, tudo isto significa também que não pode haver silêncio, tem que haver comunicação, tem que haver realmente uma partilha entre os pais e os filhos, haver sempre este acompanhamento, porque nós não sabemos o que é que aqueles jovens estão a pensar, o que é que eles estão a sentir, e a não ser que a gente pergunte, a não ser que a gente tenha uma conversa franca, honesta, sincera, autêntica, é que vamos perceber o que é que está a acontecer com eles. Então, queria deixar esta reflexão, sobretudo para os pais e para os pais que estão separados, e também, estava-me a esquecer, também para as mães. Deixem de usar os vossos filhos como escudo contra os vossos ex-maridos. Eles continuam a ser os pais dos vossos filhos e precisam de manter essa conexão. Eu sei que há muitas mães que até querem que os filhos continuem a ter uma conexão com o pai e o pai não deixa, não quer, sai, já falamos sobre isso. Mas eu sei também que há uma percentagem de mães que impedem os seus filhos de terem uma conexão com os pais. E isto vai trazer consequências na vida das crianças. Vai trazer consequências, como eu disse, falta de compromisso, falta de ação, falta de respeito pela autoridade, uma falta também de espírito de raciocínio, de lógica, de tudo o que tem a ver com a linguagem, com a comunicação. Portanto, isto traz consequências muito maiores do que aquilo que podemos pensar. Então, neste episódio, queria trazer ao de cima a importância mesmo de mantermos esta comunicação com os pais, com os filhos, de manter esta conexão, porque isto pode trazer consequências e depois venham aos retiros, mas pode trazer efetivamente uma mudança dentro das nossas crianças e dos nossos adultos. E chegamos ao fim de mais um episódio de Além do Silêncio. E se sentires que este episódio vai fazer a diferença na vida de alguém que tu conheces, então subscreve o canal, partilha este episódio e sobretudo, vai também ouvir o episódio que eu vou deixar sobre a lógica do inconsciente, para ainda perceberes melhor como é que nós funcionamos e como é que nós podemos evitar certas situações. Eu estou já a preparar vários retiros para este ano, por isso vai à minha página, vai lá ver ou vai simplesmente perguntar mais informações sobre os episódios, os retiros que estão a vir, e terei todo o gosto em te ajudar a encontrar as chaves que estão aí dentro de ti e que precisam de ser viradas para abrir uma porta nova a uma vida nova. Lembra-te que as palavras falam muito menos do que um silêncio.